Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Que coisa boa, a casa está cheia hoje, a gente já estava batendo um papo aqui, o coração está aquecido. Convite especial hoje para a Rafa, para a Fer, que vão aqui hoje ter a oportunidade de trazer para a gente uma experiência de liderança feminina, uma possibilidade da gente ampliar um debate tão rico e importante para a nossa sociedade como um todo. Nessa história, queria agradecer demais a Rafaela, a Fernanda por aceitarem o convite, estar aqui junto comigo hoje. E já começo logo dizendo aqui para todo mundo que está nos assistindo e ouvindo, as perguntas podem ser enviadas aqui no chat. Eu vou transmitir para as meninas, então você pode preparar suas perguntas aqui, que é super interativo, tá bom? Então, eu queria começar com a Rafa. Rafa, bem-vinda aqui. Vamos começar com um bate-bola, pessoal, para as pessoas conhecerem você um pouquinho melhor. Né? Onde é que você nasceu? Onde você já morou? Onde você está vivendo? Como é que está a tua família, esse núcleo familiar hoje? E mais duas coisinhas que eu quero perguntar para você. Fê, vai se preparando, vai chegar a tua hora. Tá Uma coisa que bom. você gosta de fazer no lazer e uma coisa que só quem é íntimo sabe que você gosta ou que você faz. Ó, essa aí é Ó, segredo, hein? Vamos lá. tá joia. Não, primeiro, obrigada, Zé, pelo convite. É um super prazer Estar aqui e rever algumas pessoas que foram super importantes na minha carreira e fazem parte da minha vida, né? Então, só tenho realmente a agradecer pelo convite. Já falando um pouco da Rafa, quem sou eu sou mineira de nascimento, eu nasci em Santa Rita do Sapucaí, 50 mil habitantes, interior de Minas Gerais, e cedo mudei para Campinas, né, em São Paulo. Sou filha da Rosilda, que é de Santa Rita, e do Zeca, que é campineiro. Meus avós, né, por parte de pais, são portugueses e de mãe são mineiros também. Então, nasci, né, dessa frente aí, Minas, São Paulo. Meu pai foi fazer faculdade em Minas, conheceu minha mãe. E aí a Rafaela veio primeira filha. Eu tenho mais dois irmãos, tenho o Bruno, que também é engenheiro, eu sou engenheira química, então o Bruno 2 anos mais novo, e a Flávia, que também é engenheira de alimentos, só tem engenheiro aqui nessa casa, dessa nossa geração, e ela mora também aqui nos Estados Unidos. A Flávia, ela veio na Cargill e também aqui nos Estados Unidos, então é a família que eu tenho aqui próxima, né? Eu nasci em Minas, estudei grande parte, assim, bem pequena, mudei para Campinas, fiquei até o final da faculdade em Campinas, então fiz faculdade em Campinas também, de novo engenharia química, e aí eu comecei a participar dos processos de trainee, e aí eu comecei na Nestlé há 13 anos atrás, né? Hoje, esse ano foi meu aniversário de 13 anos dentro da Nestlé. E aí foi minha primeira mudança, né? Eu fui trabalhar em São José do Rio Pardo, numa fábrica que é importante para o grupo, ainda é aí no Brasil. E aí trabalhei um pouco com a parte de produção e qualidade. Depois eu fui para Caçapava, também dentro desse programa de trainee, que era de 2 anos na época. Trabalhei lá também mais em qualidade, e fui até, assim, tive como mentores a Aurora e o Donizete. O Donizete foi quem me entrevistou, um dos entrevistadores da minha entrevista de trainee. Então, ele é um dos culpados, num bom sentido, né, de eu estar hoje aqui na Nestlé há tanto tempo. E ele faz parte até da minha decisão, porque eu ia trabalhar numa outra empresa, já tinha assinado até para ir no programa de treino dessa outra empresa, e aí depois da minha entrevista com ele, o Fábio França, na época eu acabei mudando, identifiquei muito e acabei indo para a Nestlé. Então, fiquei também em Caçapava, quase 3 anos, trabalhei com a Aurora, com a Carlinha, que está aqui também, e aí eu fui para a sede em São Paulo, trabalhar na parte corporativa de qualidade. A gente tinha um programa de melhoria
que estava sendo, na verdade, o piloto para o mundo, né? E aí foi uma grande oportunidade de fazer parte desse time. Trabalhei com o João, que está aqui também. Então, tem muita gente que realmente me inspirou dentro da minha carreira. Então, fiquei nessa posição do corporativo, visitando fábricas e, na verdade, era quase que uma consultoria interna. Então, ia visitar mais aí de 12 fábricas e entender como a gente poderia melhorar a qualidade e estar sempre focando os esforços no que é importante para os nossos consumidores. Depois disso, por questões pessoais né, onde a vida te leva, eu saí da Nestlé, eu fiquei 1 ano e meio fora, fui para a Coty, que é uma empresa grande de cosméticos, e lá eu fui responsável por quase que uma startup. Eles estavam começando as operações no Brasil, e eu era responsável pela área técnica, no Brasil, na Argentina e no México. Então, eu tinha um time aí em 3 países diferentes, de outras culturas, então foi algo que também me encantou, de ter essa exposição aí para outras culturas, que até acho que ainda cada vez mais eu tinha esse drive de ter essa experiência fora e acho que isso foi uma das partes da minha carreira que me inspirou a querer sempre mais olhar para outras culturas, para outros países. Depois de 1 ano e meio na Coty, a Nestlé Estados Unidos veio entrando em contato, a gente namorou um pouquinho, num bom sentido, e aí eu fiz a decisão, junto com meu marido, de vir para cá, de vir para os Estados Unidos. A gente veio em 2015. Eu vim como gerente de produção de uma fábrica de chocolates e aí aprendi. É um lugar muito frio, com coisas que a gente não pensa, né? Com um clima totalmente diferente do nosso, uma cultura também diferente da do Brasil. Então, foi um momento de muito aprendizado para mim. Então, fiquei como gerente de produção por um pouco mais de 1 ano, e a ideia era trazer um pouco desse espírito de melhoria para a fábrica, para os operadores, para os manutentores, como inspirá-los a fazer melhor e dar autonomia. Então, foi uma das grandes, aí, vamos dizer assim, um dos grandes desafios que eu tive dentro dessa função. A gente gerou bons resultados e, como reconhecimento, eu fui promovida a assistente de gerente de fábrica ou gerente operacional, como é chamado aqui, e aí eu era responsável por toda a operação da planta. Nós tínhamos uma parte de açúcares, de doces, e a parte de chocolates. Então, os gerentes de produção eram parte do meu time, e a minha ideia era trazer uma ideia de uma operação dentro de toda a fábrica, como a gente poderia se comportar como um time realmente. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu tive nessa função. Fui reconhecida, eu e com todo o time, a gente gerou bons resultados, isso foi até reconhecido dentro da Nestlé. E aí, depois de 2 anos e meio como um todo nessa fábrica, eu fui convidada a assumir a gerência da fábrica de sorvetes aqui nos Estados Unidos. Aqui, Häagen-Dazs é uma curiosidade. Agora teve uma mudança, mas na época, Häagen-Dazs era feito pela Nestlé. Então, eu trabalhava numa fábrica de Häagen-Dazs. Então, era fantástico. Eu falo que eu só trabalho com o que eu gosto. É sorvete, é chocolate, é cosmético. E aí foi uma experiência muito legal. Assim, acho que 2 pontos para frisar que eu acho interessante. Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, então eu tive meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos que são minha paixão, meu propósito de vida, o Daniel e o Gabriel. E quem conhece sabe quão lindo eles são. E aí eu tive essa oportunidade, com um bebê de 5 meses, eu acabei mudando e assumindo uma fábrica de 700 pessoas, bem complexa. Tinha mais de 200 produtos, né, que a gente fazia. Era uma das fábricas mais importantes dentro das fábricas da Nestlé, uma fábrica grande, complexa, com muita oportunidade de melhoria. E aí o meu trabalho foi realmente entender o momento do time, entender a realidade, o que fazia com que a gente, né, não pudesse alcançar os resultados, e aí ser um facilitador nesse processo. Então, acho que foi muito
entender o momento do time, aonde a gente queria chegar, clareza na nossa visão e onde nós gostaríamos de chegar como um time. E aí a gente bolou aí 2 prioridades, que eram, a primeira prioridade era pessoas e a segunda era reduzir perdas. E em 3 anos, eu fiquei nessa função em 3 anos, e a gente tem orgulho de dizer que o time realmente entregou e até, vamos dizer, surpreendeu algumas pessoas que achavam que a fábrica não podia se transformar. E em 2 anos, a gente recebeu 3 prêmios por gestão de custo, por transformação de pessoas, por também... Agora eu estou por entregar supply chain, né? Então, sempre está entregando aí os produtos no momento que a gente necessita. E aí, no último ano, em 2019, antes de eu mudar de função, a gente foi reconhecido como a fábrica grande de melhor performance em 2019, que é um prêmio que a gente tem aqui que chama Best in the Nest. E aí a nossa fábrica foi a fábrica que teve esse prêmio, que é um super reconhecimento, né, fruto desse trabalho do time. Eu fui mais uma facilitadora, mas muito orgulho de ter alcançado esse marco. E principalmente o impacto na vida das pessoas. Acho que para mim o melhor sucesso eram, né, os operadores, os manutentores, o grupo, o pessoal da qualidade vir e agradecer e ver que a gente estava construindo junto um melhor lugar para se trabalhar. E se a gente está feliz e se a gente está se sentindo bem, a gente vai entregar mais. O resultado é uma consequência. Começa tudo pelas pessoas, né? E aí, para fechar, porque eu gosto de falar muito, eu agora estou numa posição, a minha função é diretora de planejamento estratégico. Outros, um apelido é diretora de transformação, mas a minha função agora, eu estou dentro do negócio, eu não estou na parte técnica especificamente, mas eu estou, né, eu reporto para o presidente da divisão, estou na divisão de cookies e gotas de chocolate, então, de novo, eu só trabalho com o que eu gosto, e a minha função é ajudar o negócio a se transformar com uma visão end-to-end, que a gente fala aqui, que é trabalhar a cadeia de valor como um todo. Como que a gente conecta a fábrica, melhora a supply chain, a vendas, a marketing, como a gente traz os produtos, como a gente está inovando, como que a gente usa as funções dentro de toda a cadeia de valor da melhor maneira possível. Então, é muito assim, a minha maior responsabilidade é entregar valor olhando para toda a cadeia de negócio e tirar a gente de trabalhar em silos e ter essa visão mais ampla do que acontece dentro de todo o negócio. Então, eu estou nessa função, esse mês faz 1 ano que eu estou nessa função, eu não tenho nem crachá, não fui para o escritório, eu entrevistei e aí a pandemia chegou e aí estou trabalhando só de maneira virtual. Mas tem sido um grande aprendizado e a gente já conseguiu aí alguns impactos para o negócio. Então, está sendo uma ótima experiência estar nessa função agora. Que maravilha, que maravilha. Parece que eu estava vendo essa trajetória quase como uma história assim, né, de vida. A menina trainee, e aí tem tanta coisa gostosa, bonita aqui, que as pessoas estão colocando um bate-papo para você. Depois você vai lendo aqui. Eu vou ter algumas perguntas que eu vou fazer depois, mas tem tanto carinho. Primeiro que revelaram que Santa Rita do Sapucaí é a cidade do Bloco do Urso. Ó. Já é isso mesmo. É isso mesmo. No Carnaval. A Ana Canal Riso também, que é uma líder aqui da Lisipam, super trabalho bacana de rede, está aqui assistindo vocês. Tem muita gente que veio assistir vocês. Que legal isso. O João manda um carinho enorme. A Rafa foi uma das grandes trainees que eu conheci. Você vai ver, tem muito carinho aqui. Donizete, né? Falando, você não sabe o quanto foi difícil trazer para ela ser trainee. Depois tem perguntas, eu vou fazer também. João, a Feira e a Rafa são exemplos de mulheres que buscaram o mundo para o sucesso. Inspiradoras a história das duas. É isso aí, a gente vai ver. A Aurora, né? Ó, vê, alguém que traz os mestres para perto, né? Mantém o que você traz, um processo de desenvolvimento estratégico e afetivo, que você vai falando o tempo inteiro das pessoas. E a Aurora sempre soube que você iria longe. Tem boas perguntas aqui. Sou fã dessas 2 meninas que estão aqui, a Rafa e a Fê.
Ô, Fê, querida, queria também ouvir um pouquinho de você nessa sua trajetória profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rafa, né, com treinamento, mas com a Fê a gente trabalha até do outro lado, tem que pular o balcão para a gente trabalhar junto, criar coisa junto. Então, é muito legal. Fê, conta um pouquinho dessa tua história para chegar até aqui hoje, nesse espaço que você está ocupando. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história e dividir um pouco, né? Acho que vai ser um momento muito interessante. Então, uma coisa que o Zé perguntou, né, que a gente fez e que só quem é muito íntimo sabe. Eu, quando era pequena, gente, eu tinha, sei, acho que uns 12 anos, eu dava aula de inglês para minha cachorra. Então, a Julie ficava sentadinha no chão e eu com a lousa escrevendo. Então, dali minha mãe já captou o que eu ia ser quando crescer. Embora eu não aceitasse, porque eu achava, ai, professor, dá aula, onde você tá com a cabeça, mãe, tá louca? Enfim, mas eu dava aula de inglês para a Julie. Eu amava inglês. Eu já estava estudando inglês numa escolinha, enfim. Mas só para contar, isso é uma coisa que agora mais pessoas sabem, mas era isso. Eu e Julie era a minha melhor aluna de inglês quando eu tinha 12 anos de idade. Eu amava fazer. E repetir, batia na lousa, é assim que você tem que falar, é assim que você tem que falar. Enfim. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, né, familiar, eu sou a filha temporã, assim, tipo, meu irmão mais o do meio, né, que somos em 3. Então, a gente tem a Rô, a gente tem o Edu, e minha mãe teve eu depois de 9 anos. Então, eu sempre fui tratada assim, tipo, como né, tipo, a mimadinha, a queridinha, enfim. Mas nós somos de uma família italiana, eu sou filha de italiano, meu pai é italiano da Gema, e a minha mãe, filha de espanhóis. Então, a minha mistura ela é um pouco bombástica, né? E, enfim, aí fiz técnico em secretariado, né? Então, daí vocês já podem ter uma ideia de quantos anos eu tenho. Então, eu sempre estudei, eu sempre quis trabalhar. Eu queria fazer alguma coisa porque eu queria já aplicar na hora. Porque eu sou assim, o que a gente faz e por que isso serve? Tem que aplicar. Eu fui fazer secretariado porque eu já queria fazer estágio, imagina, eu com 15, 16 anos eu já queria trabalhar e tal, e minha mãe só me incentivando. A minha mãe foi a minha maior incentivadora e é a minha maior incentivadora da vida. Ela é minha referência. Quando eu falo da Fernanda profissional, a minha mãe é a mina. Enfim, e aí fiz o técnico em secretariado. Eu falei assim, mãe, agora o que eu vou fazer de faculdade? Minha mãe, ué, vai fazer pedagogia, né, Fernanda? Qual é a dúvida? Eu falei assim, ai, mãe, pedagogia, você tá louca? Que curso é esse? Vou trabalhar com o quê? O que eu vou fazer na vida? Ela, Fernanda, esse é seu dom, vá lá e vá fazer pedagogia. Não fiz, não escutei minha mãe. Aí fui fazer um ano de administração. Odiei, né? Claro, odiei, porque era tudo muito matemático, era tudo muito assim. E eu sou assim, né? Eu até acho que eu sou afetiva demais às vezes. Então, assim, eu sou de gente, eu sou de pessoas. Embora às vezes eu brinque, eu falo que o ser humano não deu certo e tal, mas assim, eu sou super, super de pessoas. E aí minha mãe falou assim, então, agora que você for fazer administração que não deu certo, vai fazer pedagogia? Aí eu falei, você acha que eu vou ouvir minha mãe então, né? Aí eu fui, gostei. Aí eu comecei a trabalhar no Senac, né, que é uma instituição que eu acho que aqui em São Paulo todo mundo conhece. E comecei a trabalhar lá na parte de atendimento, depois eu fui para coordenação de cursos. Quando eu fui para coordenação de cursos, eu falei assim, me achei no mundo profissional. Eu adorava falar com os professores. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, não, agora acho que eu também quero entrar em sala de aula. Olha eu, né? Imagina, tinha o quê? 21 anos de idade, eu queria dar aula, eu queria dar a aula inaugural do curso de cabeleireiro, a aula inaugural do curso de estética. E eu ia, metida, atrevida, ia lá fazer a primeira aula e falava, não, como é que a gente tem que se comportar, falava de ética profissional, enfim. E aí eu muito me achei. Nessa época eu já estava já na coordenação, já estava com uns 23 anos, já estava fazendo faculdade, estava no meu último ano de faculdade. Eu fiz PUC, fiz pedagogia na PUC, e ali, um dia, tinha um papel, que nessa época, gente, né, não querendo dizer que eu sou antiga de novo, mas assim, anúncio de emprego ou de estágio, eram uns cartazes afixados assim, nos quadros do corredor da faculdade. Aí eu vi lá, estágio Nestlé, área de recursos humanos, eu, acho que eu quero. E meu irmão, ele ainda mora aqui na Zona Sul e eu sou da Zona Leste, né? Então, toda vez que eu ia visitar meu irmão e a família dele, eu passava aqui na Berrini, onde era a Nestlé. Eu olhava aquele logo da Nestlé e falei assim, acho que eu quero trabalhar aqui. Então, foi uma coisa assim que foi entrando muito na mente. E aí, quando eu vi aquele cartaz, eu falei assim, acho que agora é a hora. Aí fui, fiz a entrevista, eu já estava no 4º ano da faculdade. Teoricamente, para estágio, o 4º ano já
já não dá mais tempo, né? Aí fiz entrevista e no meu processo eu falei assim, não, mas eu posso fazer mais um ano de faculdade, não tem problema. Ou seja, eu estendi mais um ano de faculdade para ir como estagiária na Nestlé, sendo que eu era uma funcionária efetiva de 5 anos de trabalho no Senac. Meu pai olhou para minha cara e falou, você é louca, você não vai fazer isso. Eu falei, não, eu vou, pá, eu vou. Primeiro que, assim, é uma empresa é multinacional, é tudo que eu quero conhecer o mundo, eu quero trabalhar com outro nível de profissional, então eu quero ir para uma multi, não que no Senac eu não tinha, mas eu queria ser exposta a outras coisas. Aí meu pai torceu o nariz, italiano, né, gente, você sabe, né, quer a filha por perto, quer poder olhar e tal, mas eu fui, aqui do outro lado da cidade. E quando eu entrei, gente, na Nestlé, eu falei assim, aqui é o meu lugar. Me encontrei, assim, logo na primeira semana, fiz estágio na área de treinamento técnico, né, para fábricas e tudo mais. Eu, como já trazia experiência, né, do Senac, então muita coisa eu já comecei a colocar em prática, então foi muito fácil para mim. E aí depois fiquei 3 anos trabalhando na área de treinamento dentro de recursos humanos da Nestlé Brasil, e aí a Nestlé resolveu implementar um programa, assim, uma plataforma, né, SAP, no mundo inteiro, e dentro desse projeto eles precisavam de pessoas de treinamento. Aí eu falei assim, eu quero. E aí eu fui, né? Óbvio, fizemos processo e tudo mais. E eu fui para a área regional. Imagina, trabalhar em implementação de sistemas e processos dentro de uma área regional. Isso significava o quê? Viajar muito. Eu lembro, eu sempre brinco que eu sou assim a Che Guevara da América Latina, porque eu andava com a minha mochilinha nas costas. Qual que é o próximo país? Ah, vamos para o Chile. Agora vamos para o Peru. Não, agora nós vamos para a Colômbia. Agora nós vamos para o México. Enfim, e foi isso. Até que um dia eu falei assim, acho que eu vou morar fora, né? Nessa coisa toda de implementação de sistemas e tudo mais. Tinha a oportunidade de ficar localmente no mercado. Então, essa minha primeira missão internacional foi no México. As pessoas olhavam para minha cara e falavam assim, ai, Fê, mas tipo... entendendo a complexidade do México, mas você tem certeza? Eu falei assim, não, eu tenho, porque eu acho que é aí que eu vou aprender mais. Fiquei 2 anos no México, aí depois do México eu fui para o Chile, fiquei também 2 anos, né? Nesse bloco de 2 anos foi Chile, Peru e Argentina, e aí implementando em todos os lugares e tal, e depois terminou, voltei para a Nestlé, mas respondendo para o time corporativo na Suíça, dentro da área de treinamento também. Depois voltei para a Nestlé Brasil, e isso eu já estou em 2015. Aí eu falei assim, acho que eu quero sair da Nestlé, né? Eu comecei a achar que, de repente, ali já não tinha mais espaço. Falei assim, vou buscar espaços fora. E fui para a PepsiCo. Fiquei 2 anos na PepsiCo, também como head de treinamento da PepsiCo do Brasil. 2 anos. Depois de 2 anos, fui para a Schneider Electric. Fiquei lá também 9 meses, até que uma área nova dentro da estrutura de recursos humanos foi implementada, que é o que a gente chama de above market, né, que é toda a parte de centro de competência, e precisavam de alguém com esse skill profundo, né, em treinamento. E aí o Alezácaro, que provavelmente, eu não sei se ele está aqui, mas muitas pessoas aqui nesta call o conhecem. Eu falei assim, Fê, tem uma posição que eu acho que seria muito legal se você aplicasse, porque o que pode ser que eu acho que dê. Apliquei, participei do processo seletivo e depois de quase 3 anos voltei para a Nestlé. Eu tinha muita vontade de voltar, tá, gente? Não vou mentir para vocês. Minha experiência na PepsiCo foi profunda, aprendi horrores. Na Schneider também aprendi horrores, só me ajudou, eu acho que essa minha saída, assim, tipo, mudou um pouco a minha mentalidade com relação a toda essa questão técnica do que eu fazia, me mostrou caminhos diferentes. Então, quando eu voltei para a Nestlé, eu voltei também com outra cabeça. E foi muito legal. Então, nessa minha volta, eu já vou fazer 3 anos agora, dia 2 de maio, nessa minha volta. Então, ao todo, se eu fosse somar, se eu não tivesse saído nunca, seriam 22 anos de Nestlé, né? Mas foram 15 anos no comecinho e agora 3, e com esses 3 fora. Mas, assim, é uma trajetória muito bonita, assim, eu tive muita oportunidade de conhecer muita coisa. Também pela PepsiCo, fui para vários lugares, fui para Dallas, conheci a Frito-Lay, enfim, tem uma porção de coisa bacana que aconteceu. Pela própria Schneider, eu fui para Singapura, nunca imaginei na minha vida ir para Singapura. Fui para Singapura, participei de uns eventos, de uns projetos lá e voltei. Enfim, e assim, aqui estou eu hoje, continuo trabalhando na área de treinamento, né, de Learning and Development para a América Latina,
Nossa área hoje ela é uma área de expertise de treinamento, então eu tenho um time muito bacana, de conhecimento muito profundo em áreas funcionais, em áreas de liderança, e é nisso que a gente está hoje. Assim, é isso que eu tenho para contar. É muito legal ouvir a história de vocês, né? E a gente tem tido a oportunidade de acompanhar um pedacinho da Rafa e mais próximo da Fê, inclusive em outros ambientes, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto. É sempre muito legal ver. E tem algo que para mim é a combinação de vocês duas, paixão pela profissão, né? Isso, ouvindo as duas falando da carreira, as duas são apaixonadas pelo que fazem, estão encaixadas no mundo, né? Até a Julie fala inglês hoje fluentemente, eu não tenho dúvida disso, mas falando de todo esse processo, a paixão que vocês têm fez com que vocês chegassem onde vocês chegaram. Uma história tão bonita. E aí, Fê, antes de voltar para a Rafa, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você vê o cenário hoje de desenvolvimento dessas lideranças femininas? Você vê que existem programas, isso está mais aberto, pelo cenário que você passou, por onde você passa, tem um olhar mais particular, voltado para essa formação dessa liderança feminina? Olha, Zé, eu acho que talvez, se eu fosse falar para você de uns 5 anos atrás, eu acho que tinha muita coisa muito focada para a mulher, né? Talvez hoje, assim, esses movimentos, talvez de mulheres na liderança, eles têm sido, entre aspas, de uma maneira mais natural do que elas eram antigamente. Então, assim, se eu falar um pouco de, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente tinha, assim, programas de aceleração para ter mulheres dentro da liderança, então fazer todo um programa de liderança específico para essas mulheres, num pace diferente do que todo o resto da organização. Para quê? Para a gente poder alimentar os pipelines e ter mulheres prontas para posições-chave. Óbvio, hoje a gente continua fazendo, acho que tem uma preocupação, mas talvez já seja um pouco mais natural ter um pipeline hoje mais robusto do que nós tínhamos antes. Tá? Antes, assim, e eu estou falando de recente, tá? Estou falando de 5 anos, 6 anos atrás, de ter essa lista específica de aceleração, quais eram as mulheres high potential dentro da organização que a gente tinha que acelerar, que tipo de treinamentos elas tinham que ter, que tipo de se elas tinham que ter mentoria com algum executivo-chave na organização, ou se elas tinham que ter coaching específico. Então, isso continua existindo, né? E eu não falo só pela Nestlé, falo também pelo um pouco do que eu compartilhando com outras pessoas da minha área. Isso continua existindo. Mas talvez hoje essa lista específica ela já não exista com tanta força, porque antes era com força mesmo. Gente, a gente tinha que ter mais mulher, né, na liderança. Então, nada melhor do que a gente ver quais eram as em potencial e enrobustecer a formação delas. Tá? Então, isso existiu. Acho que, falando um pouco de Nestlé hoje, acho que a gente já está no nível onde isso já está um pouco mais natural do que era anteriormente. Teve um processo de conscientização, né? Eu participei desse processo com o programa de bias que a gente fez, de mudança, todo dentro desse processo da organização. E foi justo nessa época, Zé. Todo esse treinamento de bias foi o quê? Lá para 2014. Sim. Então, você vê que a gente começou com tudo já naquela época. Você está sempre na vanguarda. E esse ponto chega que a gente tem uma trainee que vai avançando no processo, hoje está dentro de uma liderança estratégica, não é só operacional, né? A Rafa está numa liderança estratégica, o que é muito legal, porque é diferente, né? A gente olha, vamos colocar em cargos de liderança. Mas põe na operacional, não vamos deixar falar, né? Vamos aqui só... E não é o caso, é o que a gente está vendo. A gente está vendo um processo de avaliação. E aí, Rafa, vem para você, como alguém que está dentro desse processo, vivendo tudo isso, passando por esse espaço-tempo que a gente está colocando agora e que a Fê trouxe, como é, né, ser essa gerente de uma fábrica, hoje já mais, não é mais gerente, né, uma diretora estratégica, mas que passou por uma gerente de uma fábrica,
preconceito você nunca teve na carreira, né? Nunca teve preconceito dentro da sua carreira, né? Não, foi tudo muito fácil, viu, gente? Então, não tem nenhum desafio, ninguém questiona a sua competência, é tudo maravilhoso. E aqui estou belíssima. Não, assim, acho que não é, né? Eu acho que tem... Até eu contei para o Zé, quando a gente, né, teve um bate-papo, um exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos e assumi até a gerência de produção antes da fábrica, tiveram pessoas que vieram para mim e falaram, Rafa, volta para o Brasil, você não vai sobreviver aqui. E até assim, eu fui uma das primeiras gerentes de produção naquela fábrica em si. E aí, eu acho que a vida é feita de escolhas, né? Onde você coloca a sua energia. E aí é óbvio que isso machuca, é óbvio que você entender, você vê, tem esse confrontamento direto e tem também os comportamentos sutis. Aí está transferindo um pouco para quando eu assumi a gerência de fábrica. Eu fui a primeira gerente da fábrica aqui também, eu ainda estou próxima da fábrica, então eu fui a primeira gerente mulher dessa fábrica, né, que foi minha função anterior. E aí tem as coisas sutis, as pessoas... E eu não tinha um perfil... Assim, eu sou relativamente nova, não tão nova, mas para essa função era um pouco nova, latina e mulher. E aí você tinha aquelas pessoas que, às vezes, te conheciam pela primeira vez, tinham um comportamento, e aí tá buscando quem é o responsável. Aí eu falo, não, eu sou a Rafaela, e eu sempre fui muito sutil, assim, de não falar meu cargo. E aí, às vezes, você vê o comportamento, quando a pessoa descobre quem você é, ela muda o seu comportamento, você meio que desarma. Então, tem desde da coisa assim, mais direta, de Rafa, você não vai sobreviver, volta para o Brasil, isso aqui não é para você, que eu escutei. E tem também dos comportamentos sutis. Já, da onde você veio, qual a sua experiência, o que te faz acreditar que você pode fazer a diferença aqui, e as coisas sutis de comportamento mesmo, assim, da não verbal, né? De como que às vezes eu tinha um gerente de engenharia que muitas vezes a gente recebia visita e aí eles assumiam que ele era o gerente e não eu, era engraçado. E aí, para mim, de novo, a minha cabeça foi sempre, sim, às vezes é difícil escutar isso, às vezes você observa, você não pode ignorar, mas eu sempre tentei fazer a escolha de colocar a minha energia onde eu possa ter um impacto. Porque eu poderia muito bem colocar a minha energia em, será que eu sou capaz? Será que eu realmente, né, mereço essa posição? O máximo que eu conseguia, eu tirava a minha mente desse lugar e eu falava, ok, isso que eu acabei de escutar agora, que eu não sou capaz, ou essa dúvida, ou esse comportamento duvidoso, isso é combustível para eu provar através dos meus resultados o que eu sou, independente do como eu me aparento, independente da onde eu nasci, independente da minha, né, do que eu aparento ser, os meus resultados e o meu time, né, o feedback do meu time, é o que vai falar se eu sou uma profissional, né, de valor ou não. E felizmente, acho que um pouco dos resultados e o que eu consegui trazer na minha trajetória mostram que sim, eu posso agregar valor e você tem que confiar em você. Se você para de confiar em você, é difícil você fazer com que as pessoas confiem em você. Então, primeiro de tudo, confie em você. Segundo, foque a energia onde você vai ter retorno e cuidado, né, com a sua mente ir nesses lugares um pouco sombrios, porque a gente se auto-sabota muitas vezes. Então, eu acho que, por mais que eu, né, assim, você vai... assim, sinceramente, eu já fui, né, até ali, mas eu sempre tento me policiar e relembrar do que eu já entreguei, relembrar de como eu posso, né, agregar valor e aí também utilizar a minha rede de contatos dentro da Nestlé e fora. Eu tenho mentores que eu carrego comigo desde sempre e é sempre bom contar com essa rede de suporte também, mas eu diria assim, foca a energia aonde você tem controle e aonde você pode gerar impacto e os resultados vão ser a consequência. Não deixe ninguém duvidar do seu potencial, da sua capacidade. Perfeito.
Ô, Fê, olhando isso, né, vendo esse caminho, assim, a gente que vem da área do treinamento, do desenvolvimento, ainda tem muita coisa para fazer, né? Olhando ainda para esse processo, ainda tem muita coisa para desconstruir no processo de, talvez, de desaprender. O que você vê, né, nesse processo para a gente poder fazer isso de uma forma natural, como você falou? Agora a coisa começa a equilibrar, a coisa começa a andar, mas ainda assim tem muito preconceito. O que você vê que a gente pode fazer, principalmente nós, homens, precisamos desconstruir muita coisa, aprender muita coisa. Eu falo isso porque é verdade. A gente tem muita coisa para desconstruir, para aprender, e não ficar com o pé atrás, falar, não, nossa, eu sou privilegiado porque eu venho da área de educação, minhas líderes sempre foram mulheres, né? Então, eu sempre, para mim, isso foi muito natural, mas eu imagino alguém que nunca passou por isso, o quanto pode sofrer. Como é que você vê esse cenário? Olha, Zé, uma coisa que a Rafa falou com relação a gente tem que se policiar e a gente tem que filtrar, né? Isso é muito importante para a líder mulher, né? E uma coisa que eu acho que é sempre tendência é a gente trabalhar em programas que de alguma maneira vão desenvolver ou vão potencializar essa confiança que a gente tem, né? Porque eu acho que a gente não pode olhar enquanto líder se somos mulheres ou homens, mas a gente tem que sempre acreditar no nosso potencial e manter a confiança naquilo que a gente faz. Então, sempre trabalhar no desenvolvimento ou em reforçar a confiança da mulher, eu acho que é extremamente fundamental, porque exatamente como a Rafa falou, aqui a gente tem várias mulheres, é muito comum entre nós fazer esse exercício e lembrar toda hora o quão boa a gente é. Porque às vezes a gente está numa situação mesmo que a gente fica extremamente insegura, e aí a gente faz esse recap toda hora. Então, a gente tem que estar com a confiança fortalecida. Eu acho que programas que trabalham confiança são fundamentais, tanto para a mulher quanto para o homem, porque também o que acontece, né, com essa força, né, que a gente tem tido nas empresas de liderança feminina, e não só em liderança de nível médio, mas em lideranças executivas e em até cargos mais altos dentro da organização, isso também começa a gerar no homem uma falta de confiança nele mesmo. Então, você percebe que a gente vai chegar no momento em que o desenvolvimento ele vai ser igual, assim, tanto para a mulher quanto para o homem, porque pode ser que a mulher esteja ganhando e tem que fortalecer algumas coisas, e de repente o homem, não sei se ele está sentindo que ele está perdendo, que a gente também tem que trabalhar a confiança. Eu acho que isso é ambos. Então, independente de gênero, Zé, eu acho que a gente tem que trabalhar hoje temas muito fortes como inovação, como a mentalidade ágil, isso independente de gênero, tá? E confiança, empatia, a maneira como a gente conversa, a maneira como a gente dá feedback, tudo isso tem que continuar sendo falado em ambos os gêneros, porque esse é o tipo de coisa que ela é inerente, eu acho. Todas as soft skills precisam continuar sendo desenvolvidas, né? Exato. Eu costumo dizer, baseado no Harari, que a gente é quase que analfabeto emocional, né? Nesse processo que a gente está vivendo, todos os assuntos que a gente acaba recebendo de pressão, é muito difícil lidar com isso. Saúde mental fundamental dentro desse processo. Olhar para isso extremamente é importantíssimo. E eu queria voltar na Rafa, juntar essa história toda, né? E uma pergunta que o João fez aqui, que eu acho que é bem legal, ele colocou assim, e o Beto, né? Você entrou, a Rafa entrou aqui antes, aí estava lá, Beto. Eu falei, não, Beto não. Aí é o marido da Rafa. Aí o João está até perguntando, como é que é isso, né? Porque não é fácil também mudar a carreira, ir junto com você. O Beto é fera, hein? Sou fã já. Ele é feríssima e eu tiro o chapéu para ele. E muitos de vocês conhecem ele também, que estão aí na call. Acho que, Zé, a gente sempre, desde o começo, desde as grandes decisões que a gente teve como casal, a gente tem uma filosofia que eu acho que é muito legal, que é a gente pensar como um time. Então, eu e o Beto, nós somos um time. E agora tem o Daniel e o Gabriel, que eu até esqueci de falar que o Gabriel nasceu em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e aí também mudei dessa função com o Gabriel. Então, nós temos 2 pequenos aqui.
e agora nós somos 4, né? Então, uma coisa que ajuda muito a gente é pensar como time. Então, se existe uma oportunidade que está aí à nossa frente, o que é melhor para a Rafa e o Beto? Não é só a Rafa, não é só o Beto. E o Beto, ele também tem uma carreira, ele trabalhou na Toyota há muito tempo. Quando a gente veio para cá, as estrelas se alinharam, então ele teve uma oportunidade da Toyota dos Estados Unidos e eu na fábrica, a gente morou 5 horas longe, né? Então, de novo, não é aquele mar de rosas. E aí, em um momento, depois que a gente estava aqui há um pouco mais de um ano, a gente decidiu, ele abriu um pouco mão e veio trabalhar na Nestlé. Hoje ele trabalha na Nestlé, ele é gerente de projetos aqui na Nestlé, Estados Unidos. Mas toda a mudança, né? A mudança do Brasil para cá, a gente ponderou, a gente sempre estruturou prós e contras, pensando em nós dois. Depois, quando a gente mudou de Bloomington, que foi a minha primeira fábrica de chocolate, eu vim para Loro, né? Me tornei gerente de fábrica. Não estava garantido o emprego para o Beto na época. E aí é risco e, ao mesmo tempo, estamos pensando como dois. E eu nunca quis fazer uma decisão sozinha. E eu falo para ele, Beto, assim, a gente tem que dosar. Até essa minha última mudança, eu tive 2 oportunidades e uma das coisas que a gente ponderou, eu ficar onde eu estou aqui, nessa posição de estratégia, ele foi promovido, então a gente pesou também a carreira dele. Então, acho que é muito você pensar no outro, se colocar no lugar do outro, ou ele abriu um pouco mais mão, né, de maneira geral, da carreira dele versus a minha, mas eu acho que o grande segredo é a gente sempre pensar como um time. Nós 2 somos um time e agora nós 4 somos um time, né? A nossa próxima decisão é o que é melhor para o Daniel, para o Gabriel, para a Rafa e para o Beto. Então, acho que isso, mas você tem que abrir mão, você tem que ter humildade, você tem que se colocar no lugar do outro. E eu sempre tive essa preocupação e até punha um pouquinho de pressão em mim, de, poxa, o Beto está abrindo mão, será que ele está feliz? E aí ele sempre confirmou, não, Rafa, a gente está pensando no conjunto e é assim que a gente está seguindo e eu estou feliz pelas nossas escolhas, né? Então, isso é um pouquinho da nossa dinâmica como casal. E não é fácil, e você acaba tendo que abrir mão, né? Num momento ou outro. Mas a gente tem acho que, dosado bem até aqui. Muito bom. É o desafio, né? É o desafio do diálogo, é o desafio da compreensão. São as soft skills que a Fê acabou de falar, que a gente precisa continuar desenvolvendo, continuar indo além. Fê, queria usar essa relação, a gente falou dessa questão da desconstrução, do aprender, e aí tem o exemplo aqui da Rafa, mas tem também muito do teu conhecimento. Alguém que está começando aqui na carreira, que está muito legal, que eu acho que é uma das lives com mais mulheres aqui, muito legal isso para a gente, é encantador ver isso. Eu tenho interesse pessoal nisso, minha filha, né, já falou para mim, está no mundo corporativo, tá, já é high potential aqui da Luiz Dreyfus e quer continuar crescendo. Tá ouvindo vocês duas? Eu falei, não, agora eu vou te conversar, né? Eu tenho que mostrar exemplos que ela possa seguir. Então, vou mostrar essas 2 feras que eu admiro aqui para que ela possa seguir. O que você acha que essas meninas que estão começando, que querem carreira, precisam fazer, Fê? Primeiro, eu acho que assim, identificar a paixão, né, pelo que faz ou pelo que vai fazer, eu acho que isso é um grande driver, na verdade. É você gostar muito daquilo que você escolheu, né? Esse é o maior combustível. Depois, eu acho que a gente, como mulher, a gente não pode também ficar muito, não, porque eu sou mulher. Não, esquece, vai embora. Vai lá, a meta é essa aqui. E vai atrás dela, sem ficar assim, muito dando volta, não, porque o ambiente corporativo, porque eu sou mulher e porque talvez eu esteja no ambiente. Não olha, vai, olha para aquilo que você tem paixão por e vai. Claro, a gente tem que se especializar sempre, o conhecimento é uma coisa que a gente tem sempre que buscar, então acho que é a combinação do ter muito amor por aquilo que vai fazer, não pôr muita atenção no ambiente externo, né? Foca
Acho que foco é uma palavra importante para a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Então, sem olhar e sem ser contaminado, vamos dizer assim, pelas impressões externas. Não, vai e segue o rumo. E a reciclagem, né? Tá sempre atualizada. Tem gente que fala, não, porque a gente é mulher, a gente tem que estudar, mas não, você estuda aquilo e vai e faz aquilo que você gosta. Sem, assim, não seja uma antena que fica captando as interferências externas. Vai. Se especializa, que não tem como essa receita não dar certo. Né? E assim, eu acho que também tem uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que também, às vezes, a mulher também fica um pouco com essa pressão do tipo, é a carreira ou é a minha vida pessoal. Gente, pode ser que você seja muito feliz sozinha e seguir sua carreira solo e ir embora, e pode ser que você consiga, como a Rafa, que a gente tem um exemplo maravilhoso de eu tenho meu time, eu vou com essa galera aqui, né? Então, assim, também não queira, porque eu vejo, assim, às vezes eu vejo muitas mulheres sofrendo que, não, agora é a hora de eu parar, agora é a hora de ter o filho, porque às vezes a sociedade está exigindo. Gente, de novo, foco naquilo que você quer, independente se é com time ou sem time. Que legal isso. A gente tem esse cuidado, é tão bacana, tirar esse peso, essa pressão. Eu tenho trabalhado muito com líderes e tenho falado isso. O que o mundo corporativo cobra, muitas vezes, da liderança, não é todo lugar, mas, de uma maneira geral, é quase como se fosse um super-herói, né? No caso da mulher, precisa ser a Mulher Maravilha mesmo, para poder fazer, e ainda tem que seguir todos os padrões, tá completinha, porque não pode ser feliz sozinha. Não pode, você pode ser o que você quiser, né? Esse é o papo mais legal de tudo. E quando for, vai ter ajuste, é o que a Rafa falou. Espera aí, como é que o time joga? Não, agora a decisão não é só minha, né? Então, como é que a gente vai jogar? Que legal essa fala com vocês. Não falei que passava rápido? Já faltam 10 minutos para acabar. E agora eu queria muito fazer uma brincadeira assim, que eu lembro, aí os cabelos brancos vão falar disso. Donizete vai lembrar aqui, de mulher para mulher, né? Como eu não sou de mulher para mulher, vocês vão falar para as mulheres que estão aqui, contar para a gente o que você daria de dica, de conselho. Deixa um recado aqui para a turma. Rafa, o que você diria assim para quem está ouvindo a gente? Fala, quer seguir na carreira? Vai por aí, um pouco como a Fê falou, mas abre teu coração, o finalzinho assim, deixa um recado para a turma. Legal, Zé. Acho que até o gancho que a Fer deixou aqui. A gente está aqui para ser feliz e nunca se esqueça disso. Eu acho que a sua vida é única, o seu ambiente é único, não tem uma fórmula certa. Então, não se encaixe em padrões. Então, acho que ache o que te faz feliz, ache o que te energiza e segue. É um pouco, de novo, Fer, vou ter que usar um pouco o seu exemplo, porque ele foi muito bom. Então, isso é uma coisa. Para mim, um conselho muito importante que eu recebi durante a minha carreira foi: seja humilde, esteja sempre aberto a aprender. Porque você pode ser o melhor, mas o ambiente muda e aí você, de repente, não é tão bom assim naquele contexto. Então, assim, confie em você, mas esteja sempre aberto a aprender. Eu tenho uma filosofia que outras experiências, né? Assim, qualquer pessoa no mundo, independente do que ela seja, independente da trajetória dela, independente de como a sociedade vê aquela pessoa, ela passou por uma experiência que eu não passei. Então, eu tenho sempre a oportunidade de aprender. E cabe a mim buscar. Então, é uma coisa que eu tenho comigo, e eu aprendi isso com meu avô lá de trás. Seja humilde e esteja sempre aberto a aprender. Isso é algo que aí é um legado, né? E aqui o meu porquê, eu acho que o meu propósito de vida é deixar um impacto positivo de alguma maneira na vida das pessoas. Então, acho que isso é uma coisa. Seja humilde, esteja aberto a aprender e é ok, você não vai saber tudo. Então, acho que isso é algo que eu levo muito comigo. E também, gente, a perfeição é algo também que é muitas vezes uma ilusão. Então, eu não sou a mãe perfeita, eu não sou a profissional perfeita. E assim, para mim, de novo, onde eu foco a minha energia, onde eu coloco o meu esforço
que vai me trazer o maior benefício. E sempre está checando, eu estou feliz, né? Eu estou bem, o que está faltando, né? E a gente ser honesta com a gente mesmo. Às vezes a gente também, de novo, eu vou voltar nos padrões, né? Não deixa isso consumir você. Seja verdadeira com você mesmo. Encontra a sua paixão, como a Fer falou, encontra o que te faz feliz, encontra o que te dá o gás. Seja fiel às suas prioridades. Gente, tinha momentos na fábrica, eu fechava o laptop e nem trazia comigo, e eu ia curtir meus filhos. Tem que ter balanço nessa vida, senão você acaba, né, assim, meio que se perdendo. Acho que encontra o seu balanço e nada vai ser perfeito por inteiro. Então, acho que esse é um pouco o meu pensamento. Tudo vem com esforço também. Acho que você tem que... não existe nada que cai do céu, pelo menos para mim não, né? Assim, ainda não consegui ganhar na loteria. Então, acho que tudo vem com esforço, tudo vem com as suas escolhas, tudo vem com uma dose de risco, né? Então, eu acho que essa combinação de entender o que te faz feliz, entender o seu propósito, onde você quer chegar, saber que não vai ser perfeito, mas sempre ter aquele cheque. A jornada é tão rápida, né? Assim, poxa, faz 3 anos que eu entrei na Nestlé. Eu me lembro entrevistando Donizete na salinha lá da sede antiga. E passou, né? Foram 13 anos, mais de uma década e passou. E a jornada é o que fica, né? Então, assim, não é amanhã, não vamos viver o futuro, vamos viver o presente. E como é que eu estou vivendo esse presente? Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar aí para vocês, como, assim, de mulher para mulher, como o Zé falou. É isso aí. E você, Fê, o que você deixa? Eu aqui vou usar uma arma que nós mulheres temos talvez mais desenvolvidas, ou talvez a gente preste mais atenção para elas, que é a intuição. Em momentos de decisões, ou decisões difíceis, ou decisões assim que são chave, a gente tem que ouvir muito o nosso interno, né? Que a gente pode chamar de anjinho, a gente pode chamar de inconsciente, a gente pode chamar do que for, ou da intuição mesmo, ouvi-la. Porque a gente precisa, a gente como mulher, a gente tem muito isso desenvolvido, a gente tem muito isso aflorado, perdão. Então, eu acho que a intuição é uma arma de liderança que nós mulheres temos e que a gente tem que usar bastante. Eu costumo usar, e assim, tipo, funciona bem. É isso, né? Prestar atenção nesse interno, nesse alinhamento. Nossa, Exato. meninas, que delícia esse papo aqui, ouvir vocês, ouvir um universo diferente dentro da Universo. Isso é muito bacana poder estar aqui. Queria agradecer de novo muito vocês. Tem tanto carinho aqui para vocês. Olha, sucesso é construído com a fortaleza da família, a Aurora aqui, foco, força, determinação, respeito e doses de humildade. Ana Carolina, a busca pelo equilíbrio, celebrar as conquistas. A Clarissa Krempel também, o mito da mulher perfeita, a gente não cair nessa. A Ana Carol Riso, muito obrigado. Eu também quero agradecer vocês, meninas, obrigado pelo tempo. Estar aqui, bater um pouquinho de papo com todo mundo, falar sobre essa trajetória tão bacana que vocês têm, tirar um tempinho para contar isso para outras pessoas. Queria agradecer. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Fê. Considerações finais. Rafa? Acho que para mim é só estender, agradecer também o convite. É sempre muito legal compartilhar. É uma oportunidade de aprendizado, trocar experiência. Então, realmente é esse sentimento de agradecimento e obrigado por né, para cada um de vocês que parou um pouquinho do seu dia para escutar e traga os seus comentários e assim, super feliz de estar participando disso. E, de novo, obrigado pelo seu tempo, Zé, pelo convite, e a cada um de vocês. De novo, meu coração esquentou aqui, só de ver alguns de vocês aqui, e agradecer, porque eu sou o que eu sou hoje por causa de muitos de vocês que estão aqui hoje. Obrigada. Fê. Zé, agradecer a todo mundo que está aqui, como a Rafa falou, esse tempinho, né, para ouvir a gente. Obrigada a você pelo convite, e eu não vejo a hora da gente um dia poder estar todo mundo junto numa sala
né? E poder conversar ali no face-to-face, poder compartilhar as ideias, e quem sabe se a gente não consiga, né? Talvez esse ano, mas muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando um pouco do que, né, do que eu vivi, e agradecer a troca, agradecer o carinho, tudo que a gente recebeu aqui no chat. Obrigada mesmo. Muito obrigado vocês duas mais uma vez. Esse desejo é um desejo, acho, compartilhado por todo mundo que está aqui no chat também, falando do carinho, agradecendo pela contribuição de vocês. E quem sabe, né, que essas lives todas que aconteceram no ano passado e estão acontecendo esse ano, quando isso tiver passado, a gente passa a fazer ao vivo aqui no Auditório do Universo, aí a gente vai caminhando até a praia, e agora, sexta-feira, 6 horas da tarde, tomar um chopinho na beira da praia, para a gente celebrar tudo isso. Obrigado, meninas, de coração. Obrigado a todo mundo que participou aqui junto com a gente. E fiquem atentos que vai ter mais coisa boa aí. Obrigado, meninas. Beijo. Valeu. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Tchau, beijo.